Revisão da vida toda 2024. Veja o que ainda será julgado na Justiça de outubro a dezembro para aposentados do INSS. Você sabia que a luta dos aposentados do INSS ainda não acabou em relação à revisão da vida toda em 2024? Veja o que STF ainda pode decidir sobre a revisão da vida toda do INSS. Ministros negaram recursos que poderiam reverter decisão anterior, mas processo em si não foi julgado. O processo que discute a revisão da vida toda do INSS, Instituto Nacional do Seguro Social no STF, Supremo Tribunal Federal, ainda não chegou ao final. Embora os ministros tenham negado 2 recursos sobre a tese em julgamento no plenário virtual que terminou na sexta-feira, 27, a ação em si não foi julgada. A revisão da vida toda é um processo judicial no qual o aposentado do INSS pede o recálculo do benefício para incluir na conta salários antigos, de antes de julho de 1994, pagos em outras moedas. O caso é discutido no tema 1102, que está parado na Corte. O que os ministros julgaram foram 2 embargos de declaração contestação de um julgamento em 2 ADs, ações direta de inconstitucionalidade, de 1999, que contestavam a reforma da Previdência de Fernando Henrique Cardoso. Em março deste ano, ao analisá-las, a Corte decidiu por 7 votos a 4 que a correção não é possível, contrariando posição de 2022, quando aprovou a revisão. Segundo especialistas consultados pela Folha, há ainda alguns pontos em aberto na revisão da vida toda que precisam ser esclarecidos no Supremo. O caminho mais correto para a maioria deles é que esse debate seja travado no tema que discute diretamente a correção. Veja o que diz os especialistas que estão no caso. A advogada Adriane Bramante, presidente da Comissão de Direito Previdenciário da OABSP e conselheira do IBDP, Instituto Brasileiro de Direito Previdenciário, diz que não existe mais chances de que aposentados que não entraram na Justiça, ou mesmo os que entraram, consigam a revisão. De acordo com ela, o que falta é a modulação dos efeitos do julgamento do tema 1102. Essa modulação é quando o STF diz que o deve acontecer em algumas situações, como, por exemplo, se será necessário devolver o dinheiro de quem já recebeu, se é preciso pagar os honorários de sucumbência ao INSS, que ganhou a causa, e se há alguns casos em que a concessão da revisão não será revogada. Vai depender de cada caso. Pode ser que tenha caso transitado em julgado, e não caiba mais recursos, que terá revisão. Os demais vai voltar ao valor originário e quem não conseguiu não terá. Vai ter que verificar do caso específico, diz ela. Outro especialista foi mais enfático na situação que atinge os aposentados. Veja o que ele disse. João Badari, do escritório White, Badari e Luchin, e que representa do IEPREV, Instituto de Estudos Previdenciários, na revisão, diz que para quem entrou na Justiça, o processo só chega ao final quando há as publicações relativas a ele e seu arquivamento. Enquanto isso, há alguns caminhos que podem ser percorridos para tentar reverter valores em favor do segurado. É isso que eu até queria trazer para quem tem processo. Ainda pode ter saída ali dentro. O Supremo deixou muitas lacunas neste julgamento, afirma. Segundo ele, um dos pontos mais importantes foi o posicionamento de 4 ministros dizendo que não será preciso devolver os valores já recebidos na revisão, por serem de boa fé e por se tratar de verba alimentar, mesmo que a decisão seja totalmente contrária ao segurado. O ministro Dias Toffoli votou em favor da não devolução, embora o debate nos recursos das ADs não fosse esse. Ele foi seguido por Alexandre de Moraes, Luiz Roberto Barros, Edson Fachin e André Mendonça. Nunes Marques também havia sido favorável, mas voltou atrás. Badari diz também que cabem novos recursos neste caso. Tem que esperar o que vai sair no acórdão. Para Adriane, no entanto, o melhor seria definir logo as modulações e encerrar o caso, que já dura muitos anos na Justiça e pode trazer falsas esperanças aos aposentados. O advogado Rômulo Saraiva, especialista em previdência e colunista da Folha, diz que é preciso o próprio STF definir essas modulações o quanto antes, porque, no caso da devolução, pode haver entendimentos diferentes entre juízes, com um mandando devolver o que recebeu e outro dizendo que não. Além disso, de acordo com ele, ainda cabem mais embargos, ou seja, mais recursos nas 2 ADs. É possível outro embargo. O embargo do embargo, embora eu acredite que as entidades que estão representando os interesses dos aposentados não venham se valer desse recurso, mas ainda está no prazo e podem ser manejados, diz. Ele afirma ainda que, com o julgamento das ações direta de inconstitucionalidade, muitos juízes já se anteciparam para exterminar os processos em lote, para gerar produtividade para os juízes do CNJ esvaziar a vara.
Quem está na justiça solicitando a revisão pode se deparar com algumas situações, ele ressalta. Processos que tenham a tutela da evidência deferida, que antecipou o pagamento da correção antes da decisão do STF, precisam esperar a modulação sobre a repetição do indébito, para saber se será preciso devolver o valor recebido ou não. Para quem entrou com ação na justiça e não recebeu a antecipação nem a defesa gratuita, se não houver mudança no atual cenário, pode ser necessário pagar as custas do processo e os honorários sucumbenciais, que são valores devidos pela parte vencida à parte vencedora. Sendo dada a justiça gratuita, mesmo que a pessoa seja condenada a pagar honorários sucumbenciais ao INSS, essa execução fica suspensa, até que o INSS prove que a pessoa tenha condição de pagar, afirma Saraiva. Há ainda quem conseguiu a revisão da vida toda na justiça antes de o processo ter se encerrado no STF. A dúvida é se benefício será mantido com o valor reajustado garantido pela justiça ou se será recalculado sem a correção. É uma questão inquietante, porque é um posicionamento que o STF vem adotando de rescindir coisas julgadas a partir de posicionamentos firmados em temas de repercussão geral, diz Saraiva. Isso causa uma certa preocupação em relação às pessoas que ganharam a revisão da vida toda. O STF vai querer afetar as que já ganharam a coisa julgada de forma definitiva, questiona o advogado. Em breve traremos mais informações sobre o que vai acontecer com quem ganhou a ação e já recebeu através da justiça. Eu sou Isis Nascimento, daqui a pouco eu volto. Em caso de dúvida, deixe o seu comentário.